Diz-nos Zuckerberg que nós deveríamos ler uma velocidade de 2 livros por mês, ok? E eu hoje venho-te trazer, porque eu acho que esse é um dos melhores hábitos que tu deves implantar à tua vida. Eu venho-te trazer algumas dicas de como é que tu podes tornar a tua leitura não só mais prazerosa, como mais proveitosa. Como é que tu consegues absorver a mais quantidade e melhor quantidade de informação, aproveitando essas dicas que eu te vou passar, ok? Então, para esta meta dos 2 livros por mês, algumas coisas, alguns procedimentos que eu aconselho que tu tomes, que é, primeiro, selecionares os livros que vais a ler nesse mês, ok? Inicia agora, no início de fevereiro, ou mesmo começa já a preparar os livros. Eu selecionei aqui estes 2, não é? Por acaso estes já li 2 vezes, do livro de Fortunato. E tenho aqui um que eu comecei a ler recentemente, que é Descobrir a PNL. Então, como é que eu faço? Muito simples. Se este livro, por exemplo, neste caso tem 326 páginas, é um livro um bocado mais extenso que o normal. O normal são 260, 240 páginas. Este é um bocadinho maior que o normal. Então eu vou selecionar, se eu quiser ler este livro, por exemplo, no mês, eu vou selecionar aqui que eu tenho que ler 20 páginas por dia, por exemplo, não é? Então o que é que eu vou fazer? Vou ter o sítio onde vou iniciar a leitura e onde é que vou acabar a leitura. Eu tenho que saber quantas páginas vou ler nesse dia. E não se trata só de vou ler aqui 2 ou 3 páginas. Se for ler 2 ou 3 páginas, corro o risco de chegar ao fim do mês e não ter lido metade do livro. Aliás, é isso mesmo que vai acontecer. Então eu tenho que saber onde é que vou parar. Neste caso vou parar aqui, meto aqui um post-it, já sei que são estas as páginas que me faltam para acabar o dia. Não quer dizer que as tenha que ler todas de seguida, mas é importante que eu saiba onde é que vou começar e onde é que vou terminar nesse dia. E só esta simples dica já faz grande diferença na quantidade de dias que eu vou determinar para ler este livro. E aí eu antes não fazia este exercício, não fazia esta ginástica e realmente às vezes não conseguia ler um livro por mês. E graças a esta dica hoje consigo ler 1, 2 livros, às vezes mais, depende dos livros por mês. Há livros que são também mais maçudos, outros livros mais interessantes. Outra dica que eu quero partilhar, e vou já partilhá-la, que tem a ver com esta situação de livros mais maçudos e de livros mais interessantes. Sempre que existir um livro que não te esteja a dar a mensagem que tu procuras, não vale a pena continuares, ok? Ou salta um capítulo, ou salta páginas, vai à procura daquilo que realmente faz a diferença. Há livros, no meu caso específico, os livros de desenvolvimento pessoal são livros que, se não tiveres formatado para os leres, vais notar que a história não tem história. Ok? São os livros de saber fazer, ok? São os livros do senso comum, como eu costumo dizer. Então tu aquilo que tens que estar preparado para esse tipo de leitura. Se não encontrares aquilo que tu queres ou aquilo que tu procuras, ou realmente a mensagem que tu esperavas encontrar no livro, não vale a pena, escolhe outro, mete aquele parte, se calhar noutra altura esse livro pode fazer a diferença, não é a altura certa para o ler. Os livros também têm esta questão das alturas. Outra dica que eu quero partilhar contigo em relação à leitura é que deves ter sempre um caderno por perto para apontares aquilo que estás a ler e que está a fazer a diferença nos teus resultados. Se eu tirar daqui uma ideia e se eu não apontar de seguida, o que vai acontecer é que eu vou me esquecer dessa ideia porque o meu cérebro está a pensar na leitura que eu estou aqui a recolher, nas frases, no sentido que eu estou a dar à minha leitura. Então eu tenho que apontar sempre as dicas, tenho que apontar sempre a que conclusão é que eu estou a chegar com aquilo que estou a fazer. Não quer dizer que todos os capítulos, ou que todas as 10 ou as 20 páginas que eu estipulei para esse dia me digam alguma coisa, mas se me dizerem, eu tenho que estar apetrechado de um caderno e de uma lapiseira. Porquê é que uma lapiseira é importante? Porque às vezes eu estou a ler e se eu tiver uma lapiseira, eu posso fazer aqui um rabisco nesta página e pôr aqui uma ideia que não necessita necessariamente de ser apontada no meu caderno, mas necessita de ser aqui referenciada na página do livro. E se eu tiver uma lapiseira, facilmente aponto e depois mais tarde posso apagar e não fico a página estragada. Outra situação importante em relação ao Moleskine, em relação ao post-it, é que eu também posso apontar aqui algumas ideias que eu queira transpor depois para o meu caderno. Se eu não tiver um caderno à mão, se eu tiver aqui o post-it a marcar, eu posso escrever. E a última dica que eu quero partilhar contigo em relação à leitura é que
quando acabares um capítulo desse livro que estás a ler, faz sempre um balanço desse capítulo. Não quer dizer que esse capítulo te tenha que dizer alguma coisa ou que tenhas aprendido algo novo com ele. Se não aprenderes, não tem problema nenhum, mas é muito importante que tu apontes no teu livro, no teu caderno, o balanço que fizeste desse capítulo. Só assim é que tu consegues depois fazer um resumo, podem ser 2 ou 3 páginas, às vezes nem tanto, de um livro de 260 ou de 360 páginas. Então é muito importante que cada capítulo que tu chegues ao fim apontes as tuas conclusões. O que é que aprendeste com esse capítulo, ou o que é que esse capítulo te transmitiu? Qual foi a ideia principal desse capítulo? Ok? Por palavras tuas, escreve sempre. E depois no final, quando acabares o livro, vais ler aquilo que escreveste e vais ficar maravilhado, porque o livro deu-te uma ideia e com as tuas anotações ficaste com uma ideia muito mais fortalecida. Um forte abraço, espero que estas dicas façam a diferença na tua leitura. Eu realmente recomendo, se é que ainda não tens esse hábito nas tuas rotinas diárias, que o tenhas, leias pelo menos 1 a 2 livros, seria muito importante que lesses 2 livros por mês, uma média de 500 páginas por mês. De início pode ser complicado, já me estou a ligar, vou ter que ligar. De início pode ser um pouco complicado, mas se introduzires esse hábito vais ver que consegues chegar lá. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Sim? Agora apanhei a irritação como tem. O teu pai está do pior do pior.